Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje eu quero meditar com você sobre aquele momento que todo mundo conhece. Está narrado nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, o dia em que Jesus ele entra no templo, lá em Jerusalém, um lugar erguido para que a glória de Deus se manifestasse entre os israelitas. Uma promessa feita ao rei Davi e que seu filho ergueu, esta construção maravilhosa em todos os seus detalhes, com todos os seus átrios, e por fim o Santíssimo Lugar e tudo aquilo tão maravilhoso. E a glória de Deus descia sobre aquele lugar, e no átrio externo havia um lugar específico para os sacrifícios. E ali os animais eram sacrificados em favor do pecado das pessoas. Isso tudo foi orientado, ordenado por Deus, e tudo isso trazia uma simbologia, uma representatividade. É claro, você que é uma pessoa inteligente sabe disso. A representatividade do sacrifício de Jesus e do sangue inocente dele derramado pelo pecado de todos nós. Bom, até aí, sem problema, sem maiores questões. Mas certa feita Jesus entra no templo com o objetivo de adoração. E ali ele começa a observar todas as coisas que estavam sucedendo ao redor de tudo isso. Ao redor de toda essa pureza, de todo esse simbolismo, de toda essa profecia, de todo esse significado extraordinário de redenção, de perdão, de aceitação de Deus, de um homem corrompido, de um homem cheio de pecados, mas que se volta para Ele, que se arrepende e é purificado, de todo esse significado de presença de Deus, desse Deus criador dos céus e da terra, que é santo, 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 mas que se propõe a estar entre esses homens, não é? Estar entre eles para abençoá-los, para mudar a vida deles, para transformar os seus conceitos. E o templo traz toda esse significado, toda essa simbologia. E Jesus ele começa a observar as pessoas, e os sacerdotes, e os escribas, e o povo que vem de todos os lados a Jerusalém para apresentar a Deus o sacrifício pelos seus pecados, não é?
E Jesus toma uma atitude que surpreende todo mundo. Ninguém esperava aquilo. Ele pega a corda e envolve essa corda no seu braço, na sua mão, e faz dessa corda um chicote. E eu acredito firmemente que Jesus não era um homem franzino, não é? Porque ele era um carpinteiro, levou a sua vida, a sua adolescência com seu pai, não é? O homem que o criou, José, na carpintaria. Então ele era um homem acostumado a trabalhos de força física. E ele, sem dúvida alguma, impunha respeito não apenas pela sua autoridade espiritual, mas até fisicamente. Jesus era um homem forte. E ele fez um chicote com uma corda. E ele começou a andar entre os vendilhões do templo. Ou seja, é importante que a gente possa perceber uma coisa. Além de Moisés, falava claramente sobre os animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício a Deus. E que estes animais, eles não poderiam ter manchas, eles não poderiam ter um defeito na orelha, na pata, não poderia faltar um pedaço dele, não poderia ser aleijado. Esse animal tinha que ser perfeito. E quem iria dizer se esse animal estava aprovado ou não para o sacrifício seria o sacerdote. Esse animal seria inspecionado. Os vendilhões do templo, eles estavam ali cheios de gaiolas com pombas, porque de acordo com a condição financeira da pessoa, não é? Deus ele fez assim. Tinham pessoas que poderiam oferecer só uma rolinha, ou seja, um passarinho, não é? Porque era uma pessoa que não tinha recurso financeiro, mas ninguém é tão pobre que não possa apresentar a Deus uma oferta de sacrifício, e aquele passarinho representaria isso. E outras pessoas poderiam apresentar um boi ou uma ovelha, ou, enfim, um outro animal, como sacrifício pelos seus pecados, para que ele pudesse ser perdoado de suas iniquidades. E é claro, isso tudo trazia aquela simbologia, aquele significado que mencionamos no princípio, mas aquelas pessoas não sabiam disso. Se tratava apenas de um sacrifício para receber o perdão. Era o que Deus havia dito a Moisés e era o que acontecia. Quando o sangue daqueles animais era derramado e a gordura deles colocada no fogo e subia aquela fumaça, e a Bíblia diz que aquilo chegava às narinas de Deus como um cheiro suave, um perfume. Acontece que aqueles homens que tinham esses animais, eles faziam um acordo com os sacerdotes, porque os sacerdotes eles aprovavam, e é claro, isso em troca de um qualquer, eles aprovavam aqueles animais, ou seja, aqueles animais já não mais precisariam ir até o sacerdote para ser aprovado para o sacrifício, mas eles já tinham, vamos dizer assim, o carimbo de aprovação do sacerdote. Eles custavam um pouco mais caro, não é? Eles custavam um pouco mais caro do que os outros lá fora. E quem trouxesse os animais de casa teria que enfrentar uma longa fila para que o sacerdote inspecionasse esses animais e desse a sua aprovação e batesse o seu carimbo de aprovado para Deus. Mas os homens que ali estavam, com aquelas gaiolas com os animais e passarinhos e ovelhas e tudo aquilo, já estavam inspecionados, custavam mais caro, mas a pessoa não precisaria entrar numa fila. E assim ganhava o sacerdote um qualquer, e ganhavam os escribas, e ganhavam aquelas pessoas que traziam os animais e entravam num acordo com
aqueles religiosos. E haviam também os cambistas, que estavam ali para fazer a troca da moeda oficial que circulava ali no templo. E é claro, para essa troca de moedas, para que as pessoas pudessem adquirir os animais, os cambistas também ganhavam um qualquer. Em outras palavras, o que essa gente estava fazendo ali? Eu quero que você pare para pensar e raciocinar comigo agora. Nós estamos, e se pudéssemos entrar lá, pelo menos em nossos pensamentos, podemos fazer isso, e entrar naquele templo, naquele período da história, e procurar ter a mesma visão do que Jesus ele estava observando ali. O que essa gente estava fazendo naquele templo? O que estas pessoas estavam fazendo naquele lugar de adoração? Naquele lugar erguido para quebrantamento, para reconhecimento de pecados, para reconhecimento de que sem Deus não somos nada, estamos perdidos. Que dele vem a nossa vitória, que dele vem a nossa cura, que dele vem o nosso perdão, que dele vem a força para vencermos o mal, que dele vem a força para vencermos os nossos inimigos. Mas você sabe, aquelas pessoas não estavam muito interessadas em desvendar os mistérios que estavam por trás do sacrifício daqueles animais e daquele templo e da Arca da Aliança, de todos os objetos que compunham aquele templo maravilhoso. Não, eles estavam ali cheios de arrogância religiosa e com o objetivo claro de lucrar com isso, de lucrar com a misericórdia, de lucrar com o perdão de Deus, de lucrar com o sangue derramado daqueles animais, de lucrar com revelações que eles mesmos não faziam a menor ideia do significado e do sentido de tudo aquilo. Mas desde que isso desse lucro, o que importa? Não é? E Jesus, ele começou a olhar tudo aquilo e subiu uma indignação em seu coração. Subiu uma indignação em seu coração e ele começou a andar em torno daquelas gaiolas. E ele começou a abrir aquelas gaiolas e a soltar aqueles animais que estavam presos. E ele pegou aquela corda e começou a chicotear todas aquelas mesas e derrubá-las e tirar aqueles homens da frente. E ele gritou bem alto: tirai daqui estas coisas. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de salteadores. Esse lugar é um lugar de oração. Esse lugar é um lugar de quebrantamento. Esse é um lugar de se derramar lágrimas, de se perceber, de se sentir a miséria humana. Esse é um lugar para que Deus revele as coisas que são espirituais, que são eternas, para que Deus vire o olhar de vocês para o que tem o maior significado, e vocês conseguiram pegar tudo isso e transformar numa negociata, e vocês conseguiram pegar tudo isso e transformar em um covil, em uma gruta, em um buraco escuro de ladrões, aonde bandidos, aonde ladrões se escondem, se ocultam e ficam camuflados. Forte isso, não é? Forte.
Eu fico às vezes pensando, se Jesus entrasse hoje na maioria dos templos, porque eu, na verdade, acredito que se cumpre aquilo que está em Apocalipse, quando ele mandou João escrever aquelas cartas às igrejas, e em uma delas ele disse: eis que eu estou à porta, eu estou lá fora. Ele está escrevendo para uma igreja, e ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém aí dentro ouvir a minha voz, tiver juízo na cabeça, vai abrir o seu coração para que eu possa entrar. Ou seja, lá dentro estavam lendo a Bíblia, lá dentro estavam cantando, lá dentro estavam pedindo oferta, lá dentro estava tendo um culto. E Jesus está dizendo que estava lá fora, excluído de tudo aquilo que estava acontecendo ali, batendo na porta, para ver se alguém ali dentro, em meio a todo aqueles rituais religiosos, pudesse criar juízo e abrir o seu entendimento e o seu coração para compreender os seus ensinamentos, para compreender a verdade. Satanás, ele mutila, e ele procura mutilar a palavra de Deus há muito tempo, desde o Jardim do Éden, não é? O diabo, ele é um estrategista militar, ele não vai procurar fechar igrejas, ele quer que elas se mantenham abertas, com a falsidade lá dentro, com a hipocrisia lá dentro. Ele quer que esse lugar que deveria ser santo, esse lugar que deveria ser de salvação, esse lugar que deveria ser de arrependimento, de quebrantamento, de que o homem sentisse suas misérias, de que o homem fosse confrontado com a eternidade, com o inferno, com o lago de fogo e enxofre, com as consequências de suas atitudes, com o reino dos céus, com os dois caminhos, que um leva à perdição e o outro à maldição. Um leva à salvação, outro à perdição, um leva à bênção, outro leva à maldição e à morte. Que o homem fosse confrontado com essas coisas. O diabo, ele quer criar neste lugar, erguido pelo Espírito Santo, erguido por Jesus, sua igreja, um lugar onde as portas do inferno não podem prevalecer. O diabo quer tornar esse lugar um covil, um buraco escuro de ladrões, de homens e mulheres pervertidos, de homens e mulheres que se utilizam das coisas de Deus para benefício próprio, e o único desejo deles é engordar sua conta bancária, é se projetarem socialmente, politicamente, é se darem bem, como aqueles vendilhões, como aqueles negociadores e cambistas, como aqueles sacerdotes que aprovavam por um qualquer, não é? Aqueles animais que eram trazidos antecipadamente a eles. Assim, nós nos deparamos com gente sem caráter, sem pudor, sem amor ao próximo, sem nenhuma espécie de misericórdia. E essas pessoas estão no templo, essas pessoas estão no lugar de oração, essas pessoas estão no lugar que deveria servir de quebrantamento, de nascer de novo, de pessoas que trazem o ranço, que trazem a canga, que trazem o jugo do diabo, do sofrimento, da dor, do vício, da impureza, se quebrantarem e se arrependerem e mudarem de vida e serem transformados. Eu estava pensando sobre isso, meditando sobre essas coisas. E sobre a diferença que existe, e você há de concordar comigo, porque você não precisa acreditar em mim.
Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é o Espírito de Deus. Mas você precisa exercer a sua capacidade de ser um ser pensante e inteligente. Abra a sua Bíblia nos Evangelhos e leia. Porque não adianta que A, B, C, D, Y, H venha dizer isso, aquilo ou aquilo outro. Se isso contradiz o que está escrito na Bíblia Sagrada, se isso às vezes é o contrário do que foi ensinado por Jesus, você não pode simplesmente crer nisso. Você estará detectando esses vendilhões, esses salteadores, esses ladrões, que transformam um lugar de santidade em um covil, em um buraco de lobos. Então basta que você exerça a sua alfabetização. Você não precisa ter muito discernimento, você não precisa fazer um curso teológico, basta que você seja alfabetizado. Se você não for, peça alguém que seja, que leia para você os evangelhos, e você vai compreender o que Jesus ensinou, mano. E quando você lê os evangelhos, você se depara com uma distorção gigantesca do que é hoje pregado na maioria das igrejas, na maioria das emissoras de rádio, onde há um programa que se propõe a pregar a palavra de Deus, e em emissoras de televisão, e você fica assustado. Mas a verdade é que isso é um sinal. Isso não vai mudar. Não. Quando eu falo e quando eu prego sobre isso, eu não prego na inocência de pensar que isso vai mudar esse quadro. Não vai mudar. A tendência é que isso piore cada vez mais. E você pensa, então por que o senhor está falando sobre? Porque eu preciso pregar a verdade para o meu próprio bem. Porque se uma vida só, se uma pessoa só, se alguém no meio da multidão ouvir isso, criar juízo, abrir a sua Bíblia, meditar, refletir, orar a Deus, pedir orientação, e for retirado do meio deles, e for arrancado do meio deles, já terá valido a pena, porque uma alma só já vale mais do que o mundo inteiro, meu irmão. E o meu desejo é exatamente esse. E talvez eu seja o mais ambicioso de todos, porque eu ambiciono entrar no reino dos céus. E essa é a minha ambição, ajuntar um tesouro no reino dos céus, pregando a verdade. Por isso eu falo sobre isso. Não com a intenção de que as coisas vão mudar, pelo contrário, eu vou arrumar mais inimigos. Mais inimigos se ajuntarão àqueles que me apedrejam. Por quê? Porque o que eu estou pregando, embora seja bíblico, não é interessante para eles, não é lucrativo para eles. Vai abrir os olhos das pessoas para esses fatos. Mas eu estava meditando sobre essas coisas ontem. E eu até postei no meu Facebook algumas perguntas. Por quê? Eu quero perguntar para você que está me ouvindo, está me vendo nessas imagens agora. Por que toda a bênção de Deus? Eu quero que você pare para pensar, reflita comigo agora. Se eu estou falando alguma bobagem, se eu estou delirando, ou se eu estou falando uma verdade profunda. Porque toda bênção, todo milagre, toda cura, todo livramento, toda libertação de Deus em nossos dias estão sempre associadas a uma oferta. A um sacrifício financeiro. Eu estou falando bobagem?
Ah, missionário, então o senhor é contra a oferta, o senhor é contra o dízimo, o senhor é contra o sacrifício financeiro? Não, eu não sou contra, eu não sou ignorante, eu não sou estúpido, não é? Eu não sou imbecil, eu conheço a Bíblia. E eu sei que essas coisas, elas são bíblicas. O que eu estou... Eu sou uma pessoa que dizima, eu sou uma pessoa que oferta, eu sou uma pessoa que participo muitas vezes de sacrifícios quando Deus coloca isso em meu coração e eu sinto ser aquela direção de Deus. Mas o que eu estou questionando, o que eu estou falando, é que toda a bênção de Deus, todo milagre por Ele operado, toda a cura, todo o livramento, toda espécie de milagre, tem sido hoje em dia, na maioria esmagadora das igrejas, associadas à oferta, associadas ao sacrifício financeiro. E isso é uma distorção gravíssima do Evangelho, da bondade de Deus, da graça, da misericórdia. Você acha que uma pessoa não pode ser curada? Ou você acha que uma pessoa não pode receber um livramento ou uma libertação de um vício, de uma enfermidade, de uma maldição sobre a sua vida, ou de um demônio, de uma macumba, uma magia, se ela não apresentar a Deus uma oferta, se ela não apresentar a Deus um sacrifício qualquer, se ela não pegar tudo que tem na sua poupança e levar ao altar da igreja? Você acha que Deus não irá abençoá-la por essa razão? Você acredita que Deus está vendendo milagres? Você acredita que Deus precisa desses trocados para alguma coisa? Ou você acredita que Deus ama o mais vil, o mais miserável, o mais desgraçado ser humano que está na sarjeta dessa vida e que Deus quer resgatar essa gente? E não há troco de dinheiro. A grande verdade é, meu irmão e minha irmã, você que me vê agora em qualquer lugar, é que pela grande necessidade financeira que se gera em torno de alguns líderes religiosos que vão firmando contratos, não é? E alguns chegam a ter valores faraônicos, né? Alguns chegam a somar um prêmio da Mega Sena todo mês. Esses líderes e pastores se veem obrigados a associar as bênçãos e os milagres de Deus aos sacrifícios financeiros e às ofertas e à fidelidade no dízimo das pessoas. Volto a dizer que todas essas coisas são corretas. Devemos ser fiéis em nossos dízimos e ofertas alçadas. Essa é uma forma de honrarmos a Deus. Aliás, o dízimo é através de nossa fidelidade que Deus repreende o devorador. Isso é bíblico e isso é correto. Mas não é associar toda a bênção de Deus a dinheiro, a alguma oferta. Se você não trouxer aquele envelope, você não participa. Se você não trouxer pelo menos uma moeda, você não é digno de receber aquele milagre. E assim, todas as bênçãos, todas as campanhas, todos os milagres sempre estão associados a estes envelopes de oferta para que os pastores e líderes possam suprir suas necessidades financeiras e muitos deles sua ambição de crescer cada vez mais e de tornar não o nome de Jesus, mas o seu próprio nome, o seu próprio ministério cada vez mais conhecido numa cidade ou numa nação. Mas será? Porque o sacrifício é bíblico. Será que quando nós pegamos textos bíblicos como o de Abraão que sacrificou o seu único filho, não é?
e transportamos isso para as nossas finanças. Será que quando nós pegamos a viúva de Serepta de Sidom, que só tinha um punhado de farinha, um punhado de azeite, e transportamos isso para a finança? Todos os exemplos bíblicos que nós pegamos desde Caim e Abel, nós associamos isso, e não é errado também associar a questão da finança. Eu disse também, mas não única e tão somente a esta questão de finanças. E eu quero que você, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando, para não ser mais uma pessoa me jogar pedras. Eu não sou contra ofertas, eu não sou contra dízimos, eu não sou contra sacrifício financeiro, porque eu falo sobre isso, eu peço isso e eu faço isso na minha própria vida. O que eu estou pregando, eu espero que você abra o seu entendimento, é que isso não é a única forma de se apresentar, porque Deus não está à venda, e muito menos os milagres que Ele opera. É isso que eu estou dizendo. Certa vez o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos. Ele escreveu aos Romanos, e ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Eu vou dizer uma coisa para você, que me veio agora, direto do céu. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque muitas vezes Deus, ele honra a fé das pessoas. E você dá o seu dízimo, você estará debaixo do manto de uma profecia. Deus vai te abençoar. Você oferta, Deus vai te abençoar. Não é? Mas ainda que você ganhasse o mundo inteiro, de que adiantaria se você perdesse a sua alma? Quando nós vemos o padrão de vida de Jesus, dos apóstolos, de Paulo e de muitos servos de Deus, nós observamos que o padrão de vida deles era um padrão de vida humilde, simples. Existiram homens também riquíssimos, como Abraão, como Davi, não é? Mas o coração deles não estava na grana, no dinheiro. Davi certa vez declarou: Senhor, Tu és o meu único bem, outro bem além de Ti eu não tenho. Salomão pediu a Deus: dá-me sabedoria. Eu posso pedir tudo o que eu quiser, prata, ouro, diamante, honra, riqueza, mas eu quero que Tu me dê sabedoria para julgar o povo. Me dê sabedoria para transmitir ao povo os conceitos que estão no teu coração e julgá-los de forma reta. E Deus deu isso a ele e o abençoou grandemente em todos os aspectos da sua vida, financeiramente, tudo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a maioria das pessoas hoje correndo para a igreja, querendo comprar um milagre, querendo comprar uma cura, querendo comprar uma libertação. Eles sabem que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, não é? E as pessoas estão muitas vezes envolvidas em um covil de salteadores, onde toda a simplicidade, toda a graça significa de graça, não é? Graça significa exatamente isso. É um favor imerecido. Deus dá isso, sem que você mereça nada. Toda a graça que emana, toda a virtude, toda a revelação profética, todas as coisas eternas se perdem nesse emaranhado de gaiolas e de carimbos
sumos de sacerdotes que aprovam aquele sacrifício, e é com ele que você vai conseguir os favores de Deus. Estão ali carimbados e ninguém recebe nada de Deus se não for através desses carimbos. Eu estou aqui para dizer que você recebe, mesmo que você não tenha uma moeda para apresentar a Deus. Eu estou aqui para dizer que você recebe, mesmo que você não vá a um desses grandes templos. Mesmo que você aí no chão da sua sala, no teu banheiro, aí no teu barraco de madeira, aí mesmo onde você está, sem presepada nenhuma, sem firula, sem shows pirotécnicos, sem gaiolas e sem carimbo de sacerdotes, se você se humilhar aí no lugar onde você está, no seu local de trabalho, na sua oficina, na sua casa, no banheiro da rodoviária, no meio da rua, seja onde você estiver, se você buscar a Deus, Jesus ele falou para uma mulher que estava extremamente necessitada dessa graça. Ele disse: mulher, você está pensando o quê? Você está procurando algum lugar, se é lá em Israel ou se é no Monte Gerizim. Meu Deus não se limita a essas coisas. Deus ele não se prende à religiosidade de ninguém, mulher. Deus está aqui mesmo nesse lugar. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que vêm a ele de coração aberto, de coração sincero. Não precisa trazer nenhuma moeda, nada, mas traga a alma, o coração aberto, clame a Deus. Davi ele disse: Deus não resistirá a um coração contrito e quebrantado em sua presença. Ele não resistirá. Foi isso que Davi disse. Davi não disse: se eu trouxer prata, se eu trouxer ouro, se eu trouxer um animal. Não, Davi disse: eu sei que o sacrifício aceitável a ti não é um desses animais. Porque se fosse, eu traria um monte de boi, eu traria um monte de ovelha e pombos e passarinhos, mas eu sei lá no fundo da minha alma, eu sei, eu conheço a verdade, porque tu és meu amigo, eu sou íntimo teu, eu sou homem segundo o teu coração, tu tens me revelado o teu coração, e eu sei que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Sabe, Paulo disse: rogo-vos, irmãos, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, para que possais experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, esse é o sacrifício, é a sua vida. E esse é o maior de todos os sacrifícios, é a sua mente, são os seus desejos, são os seus planos, é você entregar tudo isso a Deus. Foi aquilo que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, nasce de novo. Nicodemos, você tem a Bíblia, você conhece a palavra, você tem aí os escritos de Moisés, e você tem as suas vestes religiosas, você frequenta o templo, você é mestre da lei. Mas se falta o principal, ser uma nova criatura, nascer de novo, entregar tudo a Deus, se render por completo a Ele, nascer de novo, é ter novos conceitos, nova maneira de encarar a vida, nova maneira de encarar os fatos ao seu redor, de encarar o seu próximo, de encarar a Deus, de encarar o dinheiro, de encarar o trabalho, de encarar todas as coisas ao seu redor. Você vai ser uma nova criatura, você vai ter uma nova visão de todas as coisas, não meramente uma religião para te promover, para que te chamem de rabi nas praças, ou para que você consiga uma posição mais elevada no meio da sociedade. Eu estou falando de nascer de novo, de ser uma nova criatura. Esse é o sacrifício aceitável a Deus, e quem disse isso foi o rei Davi. Apresente a sua vida, a sua vida. Ponha ela no envelope,
dono do envelope, vá lá e entregue ao pastor. Esse é o maior sacrifício que eu apresento a Deus, a minha vida. E eu sei que eu vou desfrutar de todos os milagres, de todas as graças e de todas as bênçãos que Deus proveu para mim na cruz do Calvário, quando Ele entregou o seu Filho por mim. Porque lá eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos que Deus tem provida para mim. E aqui está o envelope, a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.